Arranquei meus próprios olhos e os dei à minha irmã, só para que ela pudesse viver. Mas quando cresceu, ela uniu os lutadores mais fortes do mundo. Eles me selaram dentro do caixão de gelo místico. Queriam me refinar até minha alma ser destruída. Porque, aos olhos de todos, eu sou o ser mais maligno do mundo. Diante dessa morte certa, eu apenas sorri. Que alegria há na vida. Que medo há na morte. Eu cumpri a missão da minha vida. Não tenho arrependimentos. Enquanto isso, na Montanha Suprema, todos estavam prestes a lançar seus feitiços para iniciar a grande formação. De repente, uma névoa gelada e cortante se ergueu. Ela flutuou acima do caixão de gelo místico. Essa mudança repentina deixou tensos os cultivadores de todas as seitas. Eles rapidamente sacaram seus artefatos mágicos e ficaram em prontidão. Nesse momento, uma mulher deslumbrante deu um passo à frente. Sua figura graciosa se destacava. Ela tinha uma aura fria como o gelo ancestral. Ninguém ousava chegar a menos de 10 pés dela. Ela tossiu suavemente. Uma luz dourada cegante disparou de seus olhos. Nenhum único cultivador ousou olhar para ela. Seu nome era Jian Qingshuai. Seu poder supremo fez dela senhora do reino humano. Menos de 5 pessoas em todo o reino místico podiam se igualar a ela. Seus olhos dourados flamejantes eram artefatos divinos de nível máximo. Ela e o supremo dos 5 reinos dentro do caixão eram amigos de infância. Eles ascenderam rapidamente ao poder na juventude. Tornaram-se os seres mais fortes do mundo. Mas, no fim, voltaram-se um contra o outro. O supremo foi para o reino demoníaco, enquanto Jian Qingsui tornou-se a senhora do reino humano. Jian Qingsui olhou para o caixão de gelo e falou: o caixão de gelo místico é um objeto divino. Ele criará sinais cósmicos durante o refinamento. Em 7 dias, a pessoa lá dentro será completamente refinada. Durante esse tempo, as memórias de vida dele se transformarão em imagens. Elas serão mostradas por todos os reinos dos deuses, dos humanos e dos demônios. Todos nós veremos os pecados que esse demônio cometeu em vida. Logo depois que Zhang Qinggui falou, a névoa do caixão formou uma tela gigante no céu. Todos levantaram os olhos. Um jovem garoto bonito apareceu na tela. Ele descansava sob uma árvore de freixo. Uma bebê fofa dormia em um berço ao lado dele. A multidão congelou. Aquele era o Supremo Yahoo em sua juventude. Então um cavalheiro apareceu na tela. Ele caminhou até Yahoo com um sorriso. Esse é meu pai. Os olhos gelados de Jian Qingshui tremeram levemente, mas ela rapidamente voltou ao normal. Ela havia cultivado por 1000 anos. Há muito tinha abandonado sentimentos mortais. Na tela, o pai Jian olhou carinhosamente para Yao. Quando a pequena Qingshui crescer, vou deixá-la ser sua esposa. Ela é tão feia e você quer que ela seja minha esposa. Fique com ela e crie você mesmo. Essas palavras fizeram todos na Montanha Suprema se olharem. A futura senhora do reino humano, a deslumbrante deusa do gelo, na verdade, foi chamada de feia quando criança. Enquanto a multidão assistia ansiosamente, as coisas mudaram de repente. Mais de uma dúzia de assassinos invadiu a cidade. Eles começaram um massacre sem motivo algum. O pai Jian entrou em pânico e empurrou a pequena Qingshui para os braços de Yao. Ele os empurrou para dentro do porão. Disse a Yao para não sair, acontecesse o que acontecesse. Mas, logo depois de sair, o pai John foi derrubado por uma sombra. A sombra negra não parou. Ela entrou disparada na casa e olhou para o quarto vazio. Não encontrando nada, virou-se e foi embora. Escondido no porão, Yao cobria firmemente a boca de Zhang Qingshui. Ele não ousava fazer um único som, mas seu corpo tremia sem parar. De repente, um grupo de pessoas da Montanha Suprema caiu na gargalhada. Quem teria imaginado que o demônio arrogante quase foi morto por mortais comuns quando criança? Alguém até suspirou. Se o Supremo tivesse morrido pelas mãos deles naquela época, todo o derramamento de sangue futuro teria sido evitado. Essas palavras tocaram um ponto sensível. Até Zhang Qingshui assentiu levemente em concordância, pensando na tortura cruel que enfrentaria mais tarde. Ela pensou que morrer ali com Yao talvez tivesse sido um final melhor. Na tela, depois que os homens de preto foram embora, Yao levou Jian Qingshui para fora do porão. Todos suspeitaram que ele a abandonaria no segundo seguinte, mas, em vez disso, ele a segurou com força e saiu correndo tropeçando. Vendo Yao trêmulo, ainda protegendo-a na tela, Jian Qingshui franziu a testa. Ela havia esquecido completamente essas memórias, mas essa cena a tocou um pouco. Afinal, uma criança menor de idade carregando uma bebê. Qualquer um poderia imaginar o que eles enfrentariam em seguida. Nesse momento, Zhou Mama caminhou até o lado de Jian Qingshui. Senhora Jian, você tem certeza disso? O Supremo talvez tenha cuidado de você naquela época, mas depois ele arrancou seus pupilos duplos com as próprias mãos. Ele até arrancou seu osso supremo, e ainda a colocou em chamas violentas para refiná-la por 81 dias. Se não fosse seu talento insano despertando os olhos dourados flamejantes, você teria sido reduzida a cinzas há muito tempo. Ao ouvir as palavras de Zhou Menmen, a multidão ficou chocada. Esse era um segredo absolutamente máximo. Jian Qingshui franziu a testa novamente. Seu belo rosto ficou coberto de gelo mais uma vez. Não importava o que ele tivesse feito na infância, isso não poderia compensar sua crueldade posterior. Vendo Jian Qingshui recuperar a compostura, Zhou Menmen olhou para Yao no caixão com satisfação. Seus olhos estavam cheios de ódio e ressentimento. No fundo de suas memórias, o dano que Yao havia causado a ela era pior do que 10 Jian Qingshui juntas. Você finalmente caiu em minhas mãos. Farei você pagar suas dívidas ao longo dos anos, pouco a pouco. Então a tela mudou novamente. O pequeno Yao correu todo o caminho da cidade até a floresta. Ele só parou quando sua energia se esgotou completamente. Mas assim que se sentou para descansar, um lobo faminto apareceu bem diante deles. Sem aviso, ele saltou contra a bebê em seus braços. O aterrorizado Yao de repente fez algo que ninguém esperava. Ele usou o braço magro
negro para proteger a irmã. O lobo arrancou ferozmente um enorme pedaço de sua carne. Isso deixou a multidão sem palavras. Nessa situação, Yao poderia simplesmente ter largado Zhang Xin de Shuai e fugido sozinho, mas instintivamente escolheu proteger a irmã. Jiang Qinxiu encarou intensamente a tela. Suas memórias esquecidas pareciam reiniciar em sua mente. Enquanto as imagens passavam em meio ao choro da pequena Qing Shuai, Yao se transformou numa fera selvagem. Ele lutou com o lobo faminto. Um humano e um lobo se rasgavam desesperadamente. Os espectadores eram todos lutadores de elite da era atual. Haviam travado inúmeras batalhas brutais em suas vidas. Mas, neste momento, essa luta sem nenhuma magia ou cultivo fez seus couros cabeludos formigarem. Jiang Qingju, que estava em silêncio, estreitou os olhos. Ela nunca imaginou que Yaliu iria tão longe por ela. Essa cena a abalou profundamente. Olhando para Yahoo na tela, Jiang Qingsui não pôde deixar de suspirar. Se ao menos as pessoas nunca mudassem, como seria maravilhoso. Outra reviravolta aconteceu na tela. Justo quando Yao estava prestes a desfalecer, um par de terríveis olhos azul escuros se abriu lentamente no vazio atrás dele. O lobo feroz ficou subitamente paralisado. Não ousava se mover, completamente suprimido por essa aura de linhagem. Aqueles olhos azul escuros no vazio olhavam de cima, como um rei sobre todos os seres vivos. O lobo antes arrogante morreu de medo ali mesmo. O surgimento dos pupilos duplos horrorizou todos os presentes. Como isso é possível? Os pupilos duplos eram o talento supremo do mundo. Uma vez despertados, aquela pessoa nascia como suprema. Mas como Yahoo poderia ser o dono desses pupilos duplos? Todos nos 5 reinos místicos sabiam.